Olá, meus caros alunos, eu espero que tudo esteja bem com vocês, que nesse período de pandemia tudo possa correr da mais tranquila forma e da mais tranquilidade possível. Informo a vocês que em breve devo lançar as notas da C2, sempre ressaltando que a questão da nota neste momento e sempre nas nossas vidas é o que menos importa. Nós não temos essa fixação com as notas, nunca tive, nunca terei, nem quando aluno, muito menos quando professor. A gente não tem essa dinâmica, assim, digamos, diretiva relacionada às notas, mas iria olhar as questões de vocês, tentar de certa forma reproduzir para vocês esse conhecimento, saber como as coisas funcionam e a partir desse enfrentamento com vocês também seguir aí nossas aulas virtuais gravadas via YouTube, sempre comentando artigos do código, deixando a vocês aberta a possibilidade de vocês perguntarem para mim qualquer questionamento, seja por e-mail, seja nos próprios vídeos, nos comentários. Vocês podem comentar os nossos vídeos aí e tentar, de certa maneira, participar dessa produção de aula virtual que nós estamos fazendo. Sempre são aulas curtas, comentando artigos do código, deixando vocês abertos à questão da possibilidade de um estudo mais aprofundado. Eu vou agora com vocês, então, ler aí com vocês alguns artigos, a começar pelo 1275. Eu estou hoje fazendo uso de uma obra que chama Código Civil Comentado, e o coordenador é o ministro César Peluso. Eu gosto desse livro porque nessa parte do direito de propriedade, ela foi comentada por um desembargador aqui de São Paulo, chamado Francisco Eduardo Loureiro, que na verdade foi meu professor, Chico Loureiro, muito bom professor, excelente doutrinador de direito civil, ainda está na ativa, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem excelentes julgados, vocês podem sempre se pautar nos posicionamentos dele, são os mais recentes, os mais perfeitos possível. Eu tenho uma admiração profunda por ele como professor, então eu resolvi me valer dos ensinamentos dele para passar para vocês algum conteúdo relacionado a esta matéria. Vamos então começar lendo o artigo 1275 do Código, que tem a seguinte redação: além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade. Aí, quais são além das causas previstas nesse Código? O Código tem várias formas de perda da propriedade, menciona em vários episódios hipóteses de perda da propriedade, e eu posso mencionar com vocês agora, assim, de relance, duas específicas perdas da propriedade, que não estão ali relacionadas. A primeira é a morte. A pessoa morreu, ela perde a propriedade. A segunda possibilidade de perda da propriedade é o casamento em comunhão universal de bens, em que a pessoa casa com comunhão universal e perde metade dos bens que já possui. Entre outras tantas questões que o Código trata aí separadamente. Aqui o que o Código fez foi unificar algumas hipóteses de perda da propriedade. Diferentemente do que fazia no Código anterior, ele unificou tanto a perda da propriedade móvel quanto a perda da propriedade imóvel nos mesmos dispositivos. E aí ele começa nesse primeiro falando, da alienação. Então, a alienação é uma forma de perder a propriedade. Obviamente, que se a alienação for de bem imóvel, ela precisa ser precedida de um título que seja possível de ser registrado no cartório de imóveis, porque a transferência via alienação de bens imóveis depende do registro. Então, só registrando, só sendo possível o registro, há que se falar na perda da propriedade decorrente da alienação. Da mesma forma, a renúncia, que é o inciso 2. A renúncia tem uma outra característica um pouco mais determinante e mais clara, porque a renúncia você expressamente declara que não tem mais interesse em ser proprietário daquele bem imóvel, daquele bem que lhe pertencia, seja ele móvel ou imóvel. A renúncia requer manifestação expressa, o que difere do abandono. O abandono não precisa ser acompanhado de algo expresso. O abandono é um comportamento de desídia com a coisa, tornando ela coisa de outra pessoa ou de ninguém. É o animus abandonandi que os autores usam no direito civil com mais profundidade. O próximo dispositivo é o perecimento da coisa. Então nós vimos a alienação, que pode ser a venda, a permuta, a dação em pagamento. Nós vimos a renúncia expressa. Nós vemos o abandono, que é um comportamento assim omissivo, um comportamento da pessoa que não quer mais ser dona e deixa aquela coisa para trás.
Nós vemos agora o perecimento da coisa. A coisa perece ao seu dono, res perit dominus. Ou seja, o perecimento é quando a coisa se perde em absoluto. O exemplo clássico da doutrina é quando um imóvel desmorona, quando um imóvel pega fogo, ele desaparece do mundo dos fatos. E por final, a desapropriação. A desapropriação, pessoal, é um tema mais estudado, com mais detalhamento, no direito administrativo. Afinal de contas, é tema específico do direito administrativo. Mas se vocês quiserem, anotem aí com cautela. A desapropriação pode se dar por interesse público, primeira hipótese, interesse público. Decreto-Lei 3365 de 44. A desapropriação pode se dar por interesse social. Lei 4.132/62. E a desapropriação pode se dar por sanção. Artigo 182, parágrafo 4º da Constituição Federal, conjugado com o Estatuto das Cidades. Então nós temos aí pelo menos 3 hipóteses de desapropriação para o Estado tornar-se dono da coisa que é do particular. Para deixar as coisas claras para vocês que são estudantes, a desapropriação é um ato do interesse coletivo contra o interesse individual. Então o indivíduo não tem muito como escapar a uma ação de desapropriação, a não ser que ele prove que a desapropriação é ancorada naquilo que a gente costuma chamar de desvio de finalidade. Se a desapropriação for decorrente do desvio de finalidade, ou seja, o prefeito pretende desapropriar a minha casa porque nós não nos damos bem, somos desafetos, a situação é diferente. Agora, feito o procedimento administrativo de forma correta, tudo sendo feito adequadamente, o particular, o indivíduo que é dono do imóvel, não tem como escapar da desapropriação, a não ser questionando o preço da indenização. Então, essa discussão sobre a desapropriação é uma discussão bastante frequente, bastante comum. Tem muitas ações, muitos processos de desapropriação, mas a discussão se cinge, em regra, ou a vícios formais, regras que não foram respeitadas durante o procedimento, ou ao valor a ser pago a título de indenização. Tá certo isso, amigos? Então tá bom. Dito isso, vamos passar para o próximo dispositivo do Código 1276. Esse dispositivo já traz aí algumas novidades que os alunos devem ter atenção, porque o examinador, os estudiosos do direito, importante dizer para vocês que as coisas são muito complexas, né? Os autores de hoje, os examinadores dos concursos de hoje, os juízes de hoje, as pessoas que trabalham nos casos hoje, elas se formaram na égide do código anterior. Elas estudaram o código anterior. Então o novo código tem novidades para eles. E as novidades se destacam. E esse destaque das novidades é importante porque geralmente quem é estudioso cobra o que mudou. O que mudou do código anterior para o código atual. E nesse dispositivo nós temos mudança. E aí eu acho que vale a pena nós lermos com bastante cautela, com bastante calma. 1276. O imóvel urbano que o proprietário abandonar com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio e que se encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado como vago e, passados 3 anos, passa a pertencer ao município ou ao Distrito Federal, se achar nas respectivas circunscrições. Então aqui é imóvel urbano, arrecadação, 3 anos, passa para o município ou Distrito Federal, desde que o imóvel, o proprietário tenha o interesse de abandonar, o desejo de abandonar. Esse abandono, esse desejo de abandonar, tem que ser uma coisa clara, transparente. Não basta estar o imóvel estar sozinho lá. E também, esse imóvel não pode estar sendo objeto de posse por outra pessoa. Outra pessoa não pode estar exercendo a posse daquele mesmo imóvel. Então, para ser honesto com vocês, é importante que se saiba que são 2 requisitos distintos. Um temporal, que no código anterior eram 10 anos, e agora caiu para 3 anos, de 10 para 3 a queda é muito grande. E o outro é subjetivo, o desejo do proprietário de abandonar o imóvel. Esse desejo de abandonar precisa ser marcado claramente, precisa ser demonstrado claramente. Não basta que o imóvel esteja fechado, que ninguém esteja morando nele. Não, tem que ser algo inequívoco, que a pessoa tenha o interesse de abandonar. Olha só, hein?
interesse de abandonar, arrecadação, que é um processo. Após a arrecadação, 3 anos, o imóvel passa a pertencer ao município, passa a pertencer ao Distrito Federal. Que coisa curiosa. Parágrafo 1º. O imóvel situado na zona rural, abandonado nas mesmas condições, ou seja, em que o proprietário tem interesse em abandonar o imóvel, que não quer mais conservar aquele imóvel no seu patrimônio. Então, o imóvel rural que abandona nas mesmas condições também vai ser arrecadado, vai ser declarado vago e passados 3 anos passa a pertencer à União, onde quer que este imóvel se localize. Então, imóvel rural vai para a União, imóvel urbano, município ou Distrito Federal. Isso é a mesma lógica que está por trás do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, que é de competência municipal, e o ITR, Imposto Territorial Rural, que é de competência da União. A União cobra o ITR, o município cobra o IPTU. E o Distrito Federal aqui foi mencionado porque no Distrito Federal não há subdivisão em municípios e estados. E o Distrito Federal exerce a competência tanto do município quanto do estado. Então, ficou claro isso? Legal. Então, seja urbano, seja rural, há o interesse de abandonar, há o desejo de abandonar. Em sendo feito esse desejo de abandonar, esse interesse de abandonar, some-se esse interesse de abandono, a lógica da arrecadação, 3 anos, o imóvel passa para o município, se for urbano, para a União, se for rural. E aí o parágrafo 2º, que é o mais novidadeiro, mais polêmico. Presume-se de modo absoluto a intenção que se refere a este artigo quando cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus fiscais. Então a lei agora expressamente fala que aquele sujeito que não paga os tributos somado ao fim da posse, não exerce mais a posse direta nem indiretamente, o abandono mais o débito fiscal leva à conclusão de que este imóvel é objeto da ação, da arrecadação por parte do município, da arrecadação por parte da União. Esse dispositivo é um dispositivo relativamente novo no código, não é tão velho, mas percebam vocês que soma a ideia de que se não fizer o pagamento dos tributos, a pessoa está com a manifestação clara de abandonar o imóvel. Tá certo, pessoal? Tranquilos quanto a isso? Vou ler aqui com vocês uma jurisprudência selecionada pelo professor Francisco Loureiro. Vamos lá. Abandono. O abandono é um negócio jurídico unilateral, que implica a perda da propriedade, segundo o artigo 589, hoje 1236. Não dependendo do concurso de outrem e pode ser provado pelos meios usuais de direito. No caso, o antepassado dos réus abandonou a construção de um prédio em 1955, não praticou outros atos de posse e cessou o pagamento dos tributos, não se opondo às execuções fiscais intentadas pelo município. Seus herdeiros não declararam o imóvel no arrolamento e sugeriram a transferência dele para a prefeitura nas ações de cobrança. Efetivado o abandono, a coisa se torna res nullius, até que outrem a ocupe ou a administração o arrecade, na forma da lei civil. Abandono verificado, inexistência de responsabilidade dos réus pela demolição, a que se apuseram. Apelação civil 000-5260-93 de 2017. O relator é o desembargador Torres de Carvalho. Bom, pessoal, com esse dispositivo, eu espero ter enfrentado com vocês esses artigos. Nosso próximo encontro tratará do direito de vizinhança. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.